peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, um texto muito conhecido, mas é um texto que Deus colocou no meu coração de falar sobre ele. Hoje é um culto da família, né? Lucas capítulo 19, graças a Deus. Após Deus pedir para, antes de sentar, eu dar uma palavra profética a seu irmão que está do seu lado nessa noite. Amém? Vamos estar lendo? Lucas capítulo 19. Os irmãos querem ajuda? Fica entre Gênesis e Apocalipse, tá bom? Bem próximo aí. Se tiver dificuldade de achar, vem de Gênesis para Apocalipse, volta de Apocalipse para Gênesis. Aí acha. Amém? Lucas capítulo 19. Somente um versículo. Versículo 8. Dois versículos. Versículo 8. Versículo 9 e 10. Amém? Eu vou estar lendo para tomar tempo. Amém? Os irmãos vão aí meditando. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Você libera uma palavra bem profética para o seu irmão que está do seu lado e diz assim para ele: hoje Jesus vai entrar na sua casa. Agora você pede desculpa aí para que você errou a palavra. Você falou hoje ele vai entrar. Fala assim: hoje Jesus já entrou na sua casa. Essa é a palavra de fé. Aleluia. Vai entrar, ele já entrou na sua casa. Glória. Amém? Aleluia. Jesus já entrou na sua casa. E eu vou te dizer por quê. Porque Ele te chamou para vir aqui hoje. E você desceu depressa e veio. Amém? Aleluia. Pode tomar o seu assento, desocupe as suas mãos e dê a melhor salva de palmas dessa palavra. Viva, fiel, eficaz, não volta a fazer esse mesmo fazer. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Bem antes de Jesus ter entrado em Jericó, a Bíblia fala que ele havia feito um grande milagre de cura, um milagre do cego de Jericó. Jesus ele fez esse milagre do cego de Jericó quando ele ia entrando em Jericó. Ele não só fez um milagre sobre a vida daquele cego, ele fez dois milagres ao mesmo tempo, quando a Bíblia fala que Jesus diz para ele: vê. E automaticamente ele vê. Jesus depois fala para ele: a tua fé te salvou. Jesus fez dois milagres. Deu a cura da visão. Aleluia. E deu a salvação. Coisa maravilhosa, né? Entendo eu que Jesus, ele jamais, em momento nenhum, através da minha fé, do meu querer, da minha disponibilidade de aceitá-lo e entender o propósito dele na minha vida, ele não vai só fazer alguma coisa, ele vai fazer todas as coisas. Todas as coisas que eu preciso, o Senhor vai fazer. Mas isso nós precisamos entender como está a minha fé, como eu estou mediante a minha caminhada. O Senhor ele não quer fazer nada pela metade, Ele quer te dar a bênção por completo. Mas nós precisamos entender, analisar como está a minha fé. Aleluia. Se a minha fé está como a fé daquele cego Bartimeu, aleluia, Deus é capaz, o Senhor Jesus é capaz de não só me dar a vista, como também me dar a salvação. E após esse grande milagre, a palavra do Senhor diz que todos naquele exato momento glorificaram e exaltaram o nome do Senhor e davam a Jesus louvores. E a partir daí Jesus, já dentro de Jericó, a Bíblia diz que ele ia passando e fala que havia um homem que todos conhecem esse texto, todos sabem, depois sortear esse texto, que havia um homem chamado Zaqueu, que ele resolveu tomar uma atitude. Zaqueu, ele era um publicano, amados. Apesar de que ele não era só um publicano, ele era chefe dos
E naquela ocasião os publicanos, eles eram odiados pelos judeus. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que se venderam ao sistema de Roma. Os publicanos eram judeus. Então, por esse fato, os outros judeus que não se venderam ao sistema de Roma, eles odiavam os publicanos. E é bem certo que Jesus, sendo ele judeu, todos os judeus daquela época que não aderiram a essa maneira de se vender ao sistema de Roma, ficaram de uma forma muito irritados com os judeus. E ele, sendo o maioral dos publicanos, ele tinha outros publicanos que faziam um favor para ele. Havia uma coleteria, que os publicanos eles colhiam os impostos das pessoas, mas não era de uma forma correta, era de forma bem assim, não tributada de uma forma correta. E todos aqueles publicanos, eles depositavam uma parte daquilo que eles haviam recolhido das pessoas naquela ocasião, todos os impostos, e davam outra parte para si próprio. Então os publicanos, ou seja, o maioral dos publicanos, ele ia crescendo, enriquecendo cada vez mais, tanto que a Bíblia diz que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos e era um homem rico, um homem que tinha sua propriedade, um homem que tinha seus bens, um homem que tinha toda a sua luxúria. Provavelmente Zaqueu vivia em uma das melhores casas em Jericó. Provavelmente Zaqueu era um homem que, nos tempos de hoje, era um homem rico, como essas pessoas famosas, ricas, que se tem na atualidade. E os publicanos, eles odiavam Zaqueu. E é interessante que Zaqueu, naquele dia, naquela hora, naquele exato momento, que ele fica sabendo que Jesus estava em Jericó, arde no seu coração o desejo de ver Jesus Cristo. Não sei se você dá glória. Já tinha dado glória, sabe por quê? Porque o ser humano que não tem Jesus, o ser humano que não conhece Cristo, aleluia, é de uma necessidade tão grande de arder no seu coração de vê-lo, de conhecê-lo. E Zaqueu teve esse desejo de conhecer Jesus, mas existiam muitos empecilhos, existiam muitos obstáculos para Zaqueu conseguir ver Cristo, porque a Bíblia fala que ele era de baixa estatura, era um homem pequeno, e a multidão era muito grande, porque Jesus havia acabado de realizar um grande milagre, e bem certo que aquela multidão continuou indo com Cristo, porque é bom estar com Cristo, né? Tem um texto que fala sobre a ida de Cristo, quando Cristo manda os seus discípulos entrar no barco e ir para uma outra parte que ele ia, do outro rio, que ele ia despedir a multidão. Os discípulos até naquele momento questionaram o desejo daqueles discípulos era estar com Cristo, porque eles sabiam que estar com Cristo tudo vai bem. Estar com Cristo, o barco não vai, pode até sofrer alguns percalços no meio do mar, mas Cristo está no barco. E o desejo provavelmente daqueles discípulos era não sair e deixar Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que foi uma ordem que Cristo deu a eles. E de uma maneira bem obediente, mesmo o desejo de querer estar com Cristo, eles obedeceram, entraram no barco e foram no meio do rio, do mar. E diz a Bíblia que sofreu um vento impetuoso, o barco já estava quase indo ao naufrágio. E Jesus Cristo, aleluia, que não faz nada pela metade, e que a tua palavra é fiel, ela é verdadeira, ela não volta vazia, ele não deixa a deriva aqueles que não confiam, ele vai de encontro aos seus discípulos, acalma toda aquela tempestade, sopra todo aquele vento e se fez bonança no barco dos obedientes, daqueles que apenas obedeceram, mas tinham desejo de ficar com Cristo. Aleluia. E aqui nesse exato momento a multidão está inflamando, provavelmente deve ter sido um tumulto muito grande, aleluia. Todos querendo ver Cristo, só ver, porque sabia que ele fazia alguns sinais. Aleluia. Mas eu acredito que no coração de Zaqueu foi diferente. A minha conversão foi uma conversão genuína. Você precisa acreditar que a sua conversão foi genuína, porque até o dia de hoje você o aceitou e não saiu dos caminhos dele. Até o dia de hoje, o que aconteceu com Zaqueu naquele exato momento, aconteceu com você e comigo. Ardeu o desejo de ter um encontro com Cristo. E Zaqueu, ele vai
que algumas pessoas que viram ele indo para ter um encontro com Jesus murmuraram e questionaram que não era correto ele, como um homem pecador, ter um encontro com um homem santo. Aleluia! Mas Zaqueu ignorou todos esses obstáculos. Zaqueu ignorou a multidão. Zaqueu ignorou a dificuldade que ele teve provavelmente de ver Cristo, porque ele era pequeno, baixo, mas ele teve uma estratégia. Ele pensou, ele analisou que a melhor maneira de ver Cristo era subir. Aleluia! Primeiro ele entendeu que precisava subir para ver Cristo. E naquele exato momento ele sobe uma figueira, aonde aquela figueira naquela ocasião era uma árvore que dava frutos espinhosos, dava espinhos, louvado seja o nome do Senhor, e tinha um determinado fruto daquela árvore que só os pobres podiam comer, ou seja, só os pobres comiam. O que os pobres naquela ocasião iam comer, a não ser um fruto como aquele? E sabe quem estava em cima daquele sicômoro, daquela árvore? Era o rico. Entendo eu que sendo ele um rico, ele poderia estar até mesmo ao ponto de sofrer uma penalidade, um escárnio de alguém, dizendo: oh, mas o que tu estás fazendo aí, Zaqueu? Pegando fruto que só os pobres podem comer. Zaqueu ignorou isso, aleluia. Zaqueu estava lá provavelmente consciente que aquele dia, aquela hora, aquele momento, era a hora de ele receber a sua salvação. Quando você vem para a igreja, quando você está determinado a estar na casa do Senhor, você pode ter certeza, aleluia, que esse é o momento que o Senhor vai realizar um grande milagre na sua vida, porque primeiro você subiu. Engraçado. Zaqueu primeiro subiu, é o primeiro ir para a igreja, significa subir. E estar na igreja significa eu estou no alto. Aleluia. Eu estou lá em cima. E Cristo olha para ele. Jesus olhou para Zaqueu. É interessante que a Bíblia fala que Jesus olha para Zaqueu. Aleluia. Naquele exato momento, os olhares se encontram. O olhar de um pecador, o olhar de um perdido, o olhar de uma pessoa totalmente sem perspectiva nenhuma de vida, o olhar de uma pessoa que provavelmente não tinha nenhuma outra solução, e o olhar de um homem santo, aleluia, rico em toda fidelidade e misericórdia, e o olhar de um homem que não olha nenhuma outra pessoa como as pessoas olham. Ele não faz acepção de ninguém, amados irmãos. Nós fazemos, nós ignoramos, nós até mesmo blasfemamos, falamos algumas coisas erradas, mas agora há dois olhares: um olhar de um pecador, um olhar de um homem sem perspectiva nenhuma de vida, e um olhar de um homem santo, puro, imaculado, aleluia, digno e merecedor de toda honra e toda glória. Os olhares se encontram, e Jesus olha para Zaqueu, Zaqueu olha para Jesus. Eu posso estar naquele lugar agora em espírito e contemplar aquela multidão, vendo aqueles dois olhares se encontrando. Provavelmente alguém estava ali questionando: por que esse homem é santo, por que esse homem não santo como é? Olhando para o pecador, eis aqui uma multidão que o toca nele, desejoso de ter algo milagre, mas ele agora está olhando para o pecador. Aleluia! Era sim um pecador, mas um pecador determinado de mudar a sua vida, um pecador determinado de mudar a sua história. Aleluia! Eu não sei se aqui dentro tem ou lá fora tem alguém ouvindo essa palavra, mas se há uma pessoa no estado espiritual como esse, precisa ter um desejo de mudar a sua vida, precisa ter um desejo de mudar a sua história. Aleluia! Aleluia! Glória, glória. E os olhares se encontram. Aleluia. Jesus olha para Zaqueu. Aleluia. E Zaqueu olha para Jesus. A Bíblia fala aqui no versículo 3 do capítulo 19: e procurava ver quem era Jesus. Aleluia. Imagina essa cena, Cristo. Aleluia. Zaqueu olhando de cima, uma multidão imensa, porque as vestes, os trajes dos judeus eram muito parecidos naquela ocasião. E Zaqueu olhando, tentando ver quem era Jesus. Aleluia, Jesus. Tentando olhar de uma maneira, um olhar arrependido. Glória. Deus me revela aqui que o olhar arrependido eu encontro Jesus. Santo Jesus. O olhar arrependido
arrependido das falhas, dos erros, das práticas que muitas das vezes impede de vermos Jesus, faz vermos Jesus. E ele procurava ver quem era Jesus. Quando perdemos alguma coisa, não é, Índia? Não é, Tiago? Ficamos desesperados tentando encontrar, tentando ver aquilo que perdemos. Alguns meses atrás eu perdi uma chave que não podia perder. Eu fiquei desesperado, procurando ver aonde estava aquela chave. Eu não conseguia achar aquela chave. Depois ela apareceu num lugar que eu nem imaginava que ela poderia estar. Zaqueu estava assim, desejoso ver quem era Jesus. Imagina ele lá no alto, olhando para baixo. Muitas pessoas, Jesus estava lá e ele procurava ver quem era Jesus. E nesse exato momento, a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Diz que ele não podia. Mesmo não podendo, ele ainda continuou insistindo. Aleluia! A persistência, a perseverança, ela produz para mim automaticamente um peso de graça, de glória sobre a minha vida. Aleluia. Eu não posso desistir daquilo que eu almejo para a minha vida de um modo muito rápido. Eu não posso morrer com o que morreu. Eu não posso parar com o que parou. Eu tenho que andar, eu tenho que persistir, mesmo que eu não possa, que eu não tenha força. Escuta uma frase que eu vou te dizer nessa noite, talvez ela possa ficar memorizada na sua mente. Mesmo não tendo força, procure força onde não tenha. Aleluia. Aleluia. Mesmo não conseguindo, procure conseguir da maneira que muitas das vezes você acha que não vai conseguir. E Zaqueu diz a Bíblia que ele não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Existiam duas coisas aqui, ou mais ainda, se ficarmos acreditando no texto, que impediu Zaqueu de ver Cristo: a multidão e o tamanho da sua estatura. Aleluia! Coisas que impediam Zaqueu de ver Cristo. Mas graças a Deus, que por mais que houve essas impossibilidades, o texto diz: louvado seja o nome do Senhor, que no versículo 4, e correndo adiante, estratégia que encontrou, subiu numa figueira brava. Aleluia. Faz uma pergunta para o seu irmão sem machucar ele, tá bom? Pergunta assim para ele: você quer ver Jesus hoje? Primeiro você tem que subir. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro você tem que subir. Porque quando você sobe, você no alto, você tem uma visão ampla, você tem uma possibilidade. Imagina se eu pequeno no meio daquela multidão ia ver quem? Ele não ia ver ninguém. Sabe o que significa isso? Determinação. Sabe o que significa isso? Empenho. Sabe o que significa isso? Força. Espírito voluntário. Lembra de Davi? Davi, quando ouviu Saul dizer para ele: o que vieste aqui ver a guerra? Não tens tu como pelejar contra esse gigante. Ele é guerreiro dentro da sua mocidade. Davi olhou para Saul e disse: olha, não desfaleça o coração de ninguém. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Espírito voluntário, determinação. Ele não foi para ver a guerra, ele foi para levar alimento para as tropas. Mas quando ele viu a situação, quando ele encontrou diante de toda aquela dificuldade que o gigante afrontava todo o tempo, o exército de Israel, ele colocou em si o espírito voluntário, ou seja, apoderou-se sobre ele o espírito, aleluia, de Deus voluntário, e foi para a peleja, foi para a guerra e venceu a guerra. Vença a guerra sim, igreja, vença a guerra com o espírito voluntário, com determinação. Você consegue, em nome de Jesus, mesmo não podendo ver Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória. E se essa multidão não sair, pastor? Deus vai afastar ela para poder você ver Jesus. Amém. Glória, glória. Deus, ele vai afastar a multidão para você ver Jesus. Aleluia. Santo Jesus. O texto é interessante que ele fala
Aleluia. Glória. Quando Jesus falou isso, aleluia. Aleluia. A Bíblia fala no versículo 5 que, apressando-se, Zaqueu desceu e recebeu-o com júbilo. Que coisa linda! Imagina essa cena, Márcia. Zaqueu desce daquela árvore, reconhece Cristo e recebe e reconhece Cristo com júbilo. Só que isso causou uma discórdia, porque no versículo 6, no versículo 7, diz a Bíblia que todos viram isso e eles começaram a murmurar dizendo: que entraram para ser hóspede de um homem pecador. A multidão afirmou com seus lábios que Zaqueu era um pecador. Sim, ele era um pecador. Sim, eu concordo sim que ele era um pecador enquanto ele estava na água, mas depois que ele desceu, os pecados caíram por terra. Jesus levou sobre si todo o pecado. Eu era um pecador, você era um pecador. Quando você levantou as suas mãos para Cristo, aleluia, caiu todas as escamas de uma serpente espiritual. Você andava cego, você andava cega, andávamos em trevas, a Bíblia diz que era droga, éramos trevas, vivíamos nas trevas, andávamos nas trevas, a luz resplandeceu sobre a minha vida, sobre a sua vida. Agora eu não enxergo mais de uma maneira física somente, mas eu e você enxergamos também de forma espiritual. Jesus, quando ele escuta todas as pessoas afirmarem que Zaqueu era um pecador, Jesus não se preocupa porque ele era seu pecador, mas naquele exato momento, aleluia, todas as transgressões de Zaqueu estavam sendo perdoadas, porque Jesus entrou na vida de Zaqueu para perdoar não só os seus erros, os seus pecados, mas também para dar salvação à sua casa. Glória. Glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Em certo tempo, no livro de Josué, capítulo 24, a Bíblia diz que Josué, ele reuniu todo o povo que tinha o direito agora de entrar numa terra prometida, porque o povo do passado morreram no deserto, e era o povo que tinha a mesma promessa, só que não perseveraram, só que muitas das vezes murmuravam, questionavam, blasfemavam. Deus mandava maná do céu, Deus mandava codorna, Deus enviava coluna de nuvem, Deus enviava coluna de fogo, aleluia, saía água da rocha, aleluia, e aquele povo blasfemava, questionava. Esse povo tudo ficou para trás. Josué agora está com um povo novo. Josué senta com todo aquele povo e começa a contar uma história, aleluia. História essa que eu e você podemos até contar para os nossos filhos que são pequenos e não viram a minha conversão e a sua conversão. Dizer para eles o que Deus fez na minha vida e na sua vida. Olha, filho, um certo dia eu era um homem limpo, pecador, andava no pecado, andava na transgressão, e um dia eu tomei uma decisão de aceitar Jesus Cristo porque eu vi que Ele salvava, curava e libertava. Aleluia. Josué está sentado com todo aquele povo, falando para aquele povo todos os feitos que Deus havia realizado no passado. Josué manda que eles afastassem deles os deuses estranhos, que afastassem tudo aquilo que impedia, que poderia dar o mesmo impedimento de eles entrarem numa terra que manava leite e mel, os mesmos impedimentos do passado que o povo tinha. Josué ali convicto do que Deus tinha para a sua vida. Josué, depois de falar todos os feitos de Deus no passado, Josué fala para eles a seguinte palavra: porém eu, se vós escolheis os vossos
assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai entrar no céu com a sua família, igreja. Aleluia. Ainda que por alguns momentos houve alguns intempéries na vida da família, mas o Senhor entende, o Senhor sabe, Ele tem maneiras de como mudar essa história. Um certo dia a Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, 32 e diante, que havia um carcereiro, um homem, aleluia, um guarda, um soldado que tomava conta dos prisioneiros. E naquela ocasião estava no fundo do cárcere, no final do cárcere, Paulo e Silas, por tão somente ter pregado a palavra de Deus na praça e conseguido converter aquelas duas mulheres, e todos que ali se compungiram seus corações, a Bíblia diz que eles aceitaram Cristo. Agora Paulo e Silas estão dentro daquele cárcere, e por volta da meia-noite a Bíblia diz que rompeu-se todos os cadeados, houve um trovão, as algemas se rebentaram, as correntes se soltaram, e a palavra diz que tudo se escureceu, e todas as portas foram abertas, e todos foram soltos. Aquele carcereiro preocupado, porque ele sabia que seria penalizado por aquele fato, ele pega a espada e tenta suicidar-se. Quando ele toma essa atitude, aleluia, atitude precipitada, porque o homem sem Cristo ele vai sempre tomar essas atitudes. O homem sem Cristo no seu coração, nos momentos da sua dificuldade, da falta de emprego, alguma perda, de alguma derrota na sua vida cotidiana, ele se desespera, ele pensa somente na morte. Quantos empresários aí morreram, se suicidaram, porque não suportaram saber e entender que eles iriam perder tudo que tinha. Aquele carcereiro, naquele exato momento, quando ele desenvolveu a espada para suicidar-se, Paulo fala para ele: não faça tal coisa, porque aqui nós estamos. E ele ainda na sua preocupação pergunta para Paulo: o que devo eu fazer? Paulo falou para ele simplesmente: crer no Senhor Jesus Cristo, que a salvação não vai ser só sua, não, Romano, a salvação vai ser da sua casa. Aleluia. Continue crendo, irmão. Pastor, está difícil, meu filho não vem, minha mãe não vem, meu pai não vem, meu marido não vem, minha esposa não vem. Continua firme, propagando que um dia, aleluia, a plaquinha você vai botar na sua casa e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Quero finalizar aqui. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória. Um dia eu estava lendo esse texto, eu fechei meus olhos quando acabei de ler ele, quando Zaqueu desce daquela lá. Eu fechei meus olhos, pastor, eu às vezes eu tenho um negócio aí que não é estranho, deva ser alguma coisa que Deus me move. Eu leio um texto, eu fico assim, eu me deixo entrar dentro dele, eu me deixo o Espírito Santo de Deus me levar até lá, para ver a minha reação, como eu me comportaria, ou para tentar ver melhor, entender o que mais está acontecendo ali. Aleluia. Eu lendo esse texto, eu levantei os meus olhos, até falei disso aqui há poucos dias, e eu pude contemplar, não está escrito, mas uma cena linda e maravilhosa. Glória. Uma cena que um pai mais amaria ver o seu filho, uma mãe mais amaria ver o seu filho, um esposo mais amaria ver na sua esposa, ou vice-versa. É a cena de Zaqueu descendo, que era um pecador. Quando ele desce, ele já não é mais um pecador. Acredito eu que no momento que ele já estava descendo, já era um homem salvo e liberto e convertido de todos os seus pecados. E quando ele coloca a planta dos seus pés no chão, é um homem mudado e transformado. E eu fiquei tentando entrar naquele texto, pastor. E eu olhava minhas mãos como se fosse a mão de Zaqueu segurando na mão de Jesus. Aleluia. Glória. Às vezes você escorrega porque você salta a mão de Jesus. Pastor, porque às vezes nós não temos força como Cristo tem e a gente não consegue segurar firmes como Ele segura. Mas se nós deixarmos, Senhor, agora eu sou o que tem que segurar, porque eu sou fraco, eu sou falho. Eu seguro o Senhor. Se o Senhor segurar, eu não vou segurar. Aleluia. Aleluia. Eu vejo a mão de Zaqueu segurando a mão de Cristo, não é de Cristo segurando de Zaqueu, porque quem dependia ele era Zaqueu. Cristo não dependia de nada, até hoje ele não depende de nada. Ele sim
Sim, ele só depende de uma coisa, dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. Às vezes você vem para a casa do Senhor com uma batalha tão grande no dia a dia, com uma luta infernal no dia a dia, lutas espirituais, batalhas espirituais, lutas no dia a dia secular, às vezes até dentro da casa, na família, aleluia. Mas quando você chega na casa do Senhor, aleluia, segura na mão do Senhor, aleluia, o Senhor começa a contar essa história. Eu fico vendo Zaqueu segurando na mão de Jesus, não olhando para o outro, porque ali era um olhar já de um convertido e de um olhar de um imaculado, aleluia. Um olhar de um convertido e de um olhar de um que a quem ama, que nesse exato momento não havia sido levado ao Calvário, mas havia-se uma promessa de Isaías que ele iria ser levado ao Calvário. E estavam os dois de mão dadas, caminhando para onde, pastor, que vai esses dois homens, Cristo e Zaqueu? Sabe para onde Jesus está indo com Zaqueu de mão dada? Para dentro da sua casa, aleluia. Hoje, em nome de Jesus Cristo, eu quero liberar essa palavra profética. Só para quem crê, você hoje vai levar Jesus para dentro da sua casa. E se você entrar dentro da sua casa, determinado, aleluia, que haja uma mudança, pode não ser hoje, aleluia, mas ele vai fazer. Glória. Os dois de mão dadas, Zaqueu com Jesus, Jesus com Zaqueu. Um olha para o outro. E naquele exato momento, Zaqueu sem desviar, ele olha para Jesus. Provavelmente não está escrito, tá, amado, pelo amor de Deus, isso é um pensamento dele. Zaqueu olha para Jesus, e agora? A minha mulher, a minha esposa. Que ele está ali dizendo, está aqui, ó, claramente aqui escrito aqui, ó. Disse Jesus: hoje vem salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos aqueles que estavam perdidos. Chega na casa de Zaqueu, Aleluia. bate na porta, quem recebe a mulher. E o que você está fazendo, Zaqueu? De onde você veio? Da igreja. Eu vim da igreja. Quem está aqui comigo é Jesus de Nazaré. Aleluia. Santo. Ele mandou descer depressa porque ele tinha uma mudança para fazer na minha vida. E ele veio aqui comigo para te dizer isso, que ele também quer fazer uma mudança na sua vida. Não é tão difícil você parece com uma pessoa. Pega aquela pessoa no momento da sua mais angústia, nos momentos mais difíceis, e fala para ela: sabe o que está acontecendo isso? É porque Jesus precisa entrar na sua vida. Aleluia. Pega essa pessoa que está no momento mais angustiado da sua vida, você pode falar mesmo para ela: sabe por que você está assim? É porque Jesus precisa entrar na sua vida. Aleluia. Jesus entrou na casa de Zaqueu e todos foram salvos. Aleluia. Glória. Olha, se você entrou na casa do centurião, um soldado romano, e diz a Bíblia que lá eles lavaram os vergões de Paulo e de Silas, e toda aquela família foi salva. Aleluia. Quero finalizar nessa noite dizendo: Deus vai afastar a multidão para você ter Jesus. Aleluia. Como isso vai acontecer, pastor? A partir do momento que eu tomar a mesma decisão que Zaqueu tomou. A partir do momento que eu reagir como Zaqueu reagiu. A partir do momento que eu avançar como Zaqueu avançou. A partir do momento que eu determinar a mudança definitiva na minha vida. Amém? Ah, pastor, todos aqui são conversos em Cristo. Amém. Quem sabe essa palavra pode ser para você falar para alguém que ainda não teve encontro com Jesus. Quem sabe tem alguém impedido de ter uma grande multidão de protocolos, estava entendendo? Não vai esse negócio não. Pessoas que estão impedidas, cegas, com os escamas na vista, que precisa descer, subiu, mas não desceu ainda. Aleluia. Que precisa descer para ter um encontro com Jesus Cristo, Glória. o autor e consumador da nossa vida. Amém? Que você possa sair daqui nessa noite com essa palavra. Essa palavra possa ter entrado no mundo. Não quero nem dizer no seu coração, mas lá na sua casa. Aleluia. Lá na sua casa. Eu, quando aceitei Jesus Cristo, foi no dia de sexta-feira. O dia que eu mais amava da semana era sexta-feira. Eu estava sentado, pastor Cláudio. Era um cômodozinho pequeno ali, era sala, quarto, banheiro, cozinha.
Um copo de cerveja do meu lado pela vontade, uma garrafa ainda com alguma coisa dentro. E tomar uma decisão de parte de Deus, você com Deus, se vira da tua jeito. Naquele dia, começou uma batalha terrível. Eu queria levantar, tomar um banho para a igreja e não conseguia. Quando eu me levantei, eu olhei de novo para o copo, voltei sem beijão. E aquilo ali foi uma batalha travada de mais de uma hora. O culto estava tempo. Consegui tomar um banho, consegui botar uma roupa. Quando eu comecei a descer a escada, eu não conseguia descer a escada. Parei pela metade, voltei para dentro de casa e voltei a beber de novo. Que batalha. Eu lembro bem nitidamente. Voltei de novo, tomei a decisão de ir para a igreja. Igreja essa! Eu vou até dizer, igreja essa que eu tinha horror daquele pastor. Eu detestava aquele pastor. Comigo, né? Eu detestava aquele pastor. Porque o estudo acabava tarde, eu preguiçoso. Quando chegava meia-noite, tinha ninguém em casa ainda. Eu falei, um dia eu vou acabar com essa bagunça. Eu falei no meu coração. O ímpio, fala a palavra, São Paulo. E eu fui, na sexta-feira. Fiz igual Zaqueu. Eu desci, aí lá tinha que subir. Quando eu cheguei na porta da igreja, tinha que subir a escada, eu não conseguia. Eu ia, uma mão puxava para trás e outra me empurrava. Quando eu olhava, era o diabo me empurrando. Vai, irmão, sobe. E eu olhava para ele, não, vou subir não. Sobe, aí subi. Sei que nesse meio tempo aí, para resumir, quando eu subi, já estava o pastor finalizando a mensagem, falando de Davi contra o gigante filisteu. E eu lembro que ele falava assim: qual é o gigante que tem te atrapalhado de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu já estava dentro da igreja, entrando. E quando eu vi aquela frase, eu automaticamente falei para mim mesmo: o gigante sou eu. O gigante sou eu. Eu fui cair de joelho diante do altar do Senhor, com os dois braços abertos. Chorei como uma criança ali, mas eu derramei toda a minha dor, toda a minha transgressão, toda a minha iniquidade, todo o peso do pecado, aleluia, estava caindo sobre naquele altar. Digo para os irmãos numa sexta-feira, que batalha no domingo agora, para finalizar, porque era o que eu ia falar. Vai para a igreja como? Eu tive que passar pelo lugar onde eu mais ficava ali às vezes. E o diabo colocou no meu coração vergonha de passar. Eu peguei a Bíblia, botei debaixo do braço, tentei esconder, porque o bar era aqui do meu lado esquerdo, e botei a Bíblia do lado direito para eu. Aí um dos ímpios ali, conhecido da época, chegou até a mim com um copo de cerveja, mostrou para mim, ele estava todo arrepiadinho com a Bíblia. Entende? Fica arrepiado. Eu não sentia mais prazer de nada daquilo. Naquele exato momento, ele falou assim para mim: toma um pouquinho, rapaz, deixa ser careta, vai para onde, meu líder? Eu olhei para ele e falei: olha, a partir de sexta-feira, eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Essa vida não mais me pertence. Aleluia. Jesus entrou na minha casa, no meu coração, transformou a minha casa, transformou a minha vida. E depois eu tive que enfrentar o escárnio da família, porque eu fui o primeiro a aceitar a Cristo na minha família. Não foi fácil, irmãos, mas eu consegui chegar até aqui e você vai conseguir chegar. Aleluia. Lute pela sua família, pelos seus filhos. Se vocês soubessem o como é difícil para mim falar de família, o como é difícil falar de família. Você saía daqui hoje, pegava a sua esposa e abraçava, beijava, amava eternamente. Falar de família não é fácil, mas Deus nos dá graça para suportar tudo que passa na nossa vida. Finalizando agora com a mão do seu irmão, fala do São Vencedor. Você vai chegar. Você vai chegar.
Aleluia! Maravilha de Deus em nome do Senhor. Glórias a Deus.